Vamos então falar sobre alguns exemplos desse poder de polícia. Coloquei para vocês, olha, a polícia sanitária, falamos a Anvisa, né? A polícia sanitária está aqui. Polícia de construções, sim, verificando, identificando se aquele imóvel que está ali em construção, se ele tem um alvará, se a execução está de acordo com o projeto que foi apresentado, se as normas estão sendo respeitadas. Temos a polícia florestal, a polícia de trânsito, polícia de meio ambiente. Em todas as atividades do nosso cotidiano, existe ali esse exercício do poder de polícia. Agora falando um pouquinho sobre as sanções, lembra que é a última etapa do ciclo do poder de polícia? Não se esqueça, primeiro, nem sempre a sanção será aplicada. Se não existe irregularidade, não haverá punição, certo? Segundo, para a aplicação de penalidades, a administração vai instaurar processos administrativos, garantindo ali àquele que praticou a suposta irregularidade o direito de se defender, salvo situações excepcionais. Se a administração encontra produtos impróprios para o consumo, aí nesse caso ela pode fazer apreensão dessa mercadoria. Mas, regra geral, ela vai garantir o direito de defesa. Dentre essas sanções, exemplos: aplicação de multa, interdição de atividades até o fechamento de um estabelecimento, a demolição de uma construção quando for necessário, se houver ali risco aos imóveis vizinhos, destruição de objetos, produtos falsificados que estão sendo ali vendidos, proibição da fabricação ou até a comercialização de certos produtos. Então, são alguns exemplos. O rol aqui não é taxativo, sabe por quê? Lembra que no primeiro momento do ciclo do poder de polícia, nós temos ali os atos normativos que eu falei para você? As leis, as diversas normas, as resoluções, as instruções normativas, elas é que vão estabelecer quais são as eventuais sanções de acordo com o caso concreto. Agora, a doutrina de direito administrativo, ela reforça o seguinte: quando for necessário aplicar uma sanção, é necessário observar dois parâmetros. Primeiro, a legalidade da punição, se tem previsão em lei, se tem previsão na norma ou não. E além disso, a ideia de proporcionalidade. Proporcionalidade pode puxar uma seta aí para mim e colocar equilíbrio. Mas como assim, professor, um equilíbrio? Sim. Imagina que o fiscal, ele se depara com a possibilidade da aplicação de uma multa variando de R$1.000 até R$100.000. Se a situação que ele encontra é uma situação irregular, mas leve, é proporcional se a infração, se a irregularidade é leve, uma multa de R$100.000? Não, isso não é proporcional. Não existe um equilíbrio nesse sentido. Da mesma forma, o extremo oposto. Se você tem ali um grande dano ambiental, causando ali um prejuízo para a população de 3 ou 4 municípios, para a fauna, para a flora, danos irreversíveis a longo prazo, uma multa de R$1.000 também não seria proporcional. Então, além de observar o aspecto da legalidade, está ou não de acordo com a lei, de acordo com a norma, eu preciso dessa proporcionalidade. E aí nós vamos encontrar o seguinte: proporcionalidade, trabalhando aqui com o nosso material, a infração cometida ou ao dano que essa atividade causa. E aí, para a gente poder falar de prescrição, que vai ser o tema detalhado do nosso próximo bloco, eu quero que você tenha em mente algumas informações. Vem comigo que nós vamos lá para o quadro, que eu vou te dar algumas palavras, algumas expressões que são fundamentais. Vamos lá? Bom, eu quero que você coloque em cima, na folha do seu caderno, tá? Lá em cima, ou então com destaque. Quero que você coloque aí, primeiro, prescrição, que é o título que a gente vai desenvolver, tá? Durante a nossa aula. Quero que você coloque prazo extintivo da pretensão punitiva em razão da inércia. Anota aí.
e também princípio da segurança jurídica. Professora, eu não entendi nada. Calma que eu vou te explicar. Quero que você dê uma pausa aí no seu vídeo, tá? Anota e aí volta pra gente continuar a nossa explicação. Eu vou te dar exemplos, vai dar tudo certo, tá? Mas não deixe de fazer anotação dessas duas ideias. Vou sumir rapidinho, pausa o vídeo, anota que a gente já volta. Voltei. Prazo extintivo, quer dizer, é o fim. Existe um prazo. Quando você vai fazer a inscrição para o concurso, não tem uma data final? Uma data limite? Pois é, perdeu o prazo está extinto. Você não pode no dia seguinte fazer a inscrição. Não tem mais jeito. Agora, aqui eu tenho que a prescrição é o prazo extintivo do quê? Da inscrição para o concurso? Não, da chamada pretensão punitiva. Essa ideia de pretensão punitiva, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Você pode traduzir, tá? Falando numa linguagem aí fora do direito, a pretensão punitiva é a vontade de punir. Então, seria o fim do prazo da possibilidade de punir, da vontade de punir que a administração tem. Por quê? Porque ela ficou inerte, porque ela ficou parada. A partir de um determinado momento, eu vou te mostrar ainda, começa a contar o prazo. Se a administração fica parada, fica inerte, ocorreu a prescrição. O prazo acabou, não pode mais punir. Sério, professora? Sim. Vamos imaginar que eu, Patrícia, vou fabricar cerveja. Fabriquei cerveja, fechei a minha empresa e aí 35 anos depois, vem a administração pública querer me punir? Instaurar um procedimento administrativo? Pera lá, 35 anos depois eu nem lembro do que aconteceu, eu não tenho mais documentação, eu não sei onde estão as pessoas que trabalharam comigo naquele período. Por isso que existe um prazo. Olha, se a administração está fiscalizando e ela quer punir, ela tem um prazo. Não cumpriu o prazo, ocorreu a chamada o quê? Prescrição. Essa ideia de que depois de um prazo não pode mais punir, nos dá justamente uma sensação de segurança. Por isso, aqui é aplicável o chamado princípio da segurança jurídica. A partir do momento que ocorreu a prescrição, a punição não pode mais ser aplicada, mesmo que a irregularidade tenha acontecido. E isso, gente, no caso de vocês, vai ser relativo aos processos administrativos que você em breve vai estar trabalhando, o exercício da sua fiscalização. Agora, igual no meu caso, que sou advogada, uma empresa me procura com uma autuação ou com um processo administrativo que foi iniciado perante um órgão ambiental, perante um órgão de trânsito, perante um ministério, a primeira coisa que eu, como advogada, vou fazer é verificar se ocorreu ou não o quê? A prescrição. Porque se o prazo já passou, se a administração ficou parada e o prazo passou, você tem essa segurança. Eu vou virar para você, vou fazer uma análise do processo, é claro, vou falar, olha, essa multa eles não podem te aplicar. Por quê? Já prescreveu. Deu certo essa ideia de prescrição? É sobre isso que a gente vai falar dentro dessa lei, da lei que dispõe justamente sobre esses prazos. Ah, professora, então quer dizer, deixa eu ver se eu estou entendendo, que essa lei, ela não é voltada para a sociedade. Essa lei, ela estabelece regras para a administração. Perfeito. Vamos continuar junto, então? Volta comigo lá para a tela principal. Voltando aqui, então, falei sobre o poder de polícia e no próximo tópico, feita essa introdução, eu vou mostrar para você o que seria justamente esses prazos, essas características, tá bom? Não deixe de avaliar a nossa aula. O nosso intuito aqui é estar sempre melhorando, aprimorando, ajustando aqueles detalhes, porque tudo isso aqui é para você. Na verdade, é para a sua aprovação. Combinado? Te espero no próximo vídeo. Não sai daí!